Boa tarde a todos, né? A Caroline, com muita satisfação, né, que eu abro esse momento agora de defesa de mestrado, né, do programa de tecnologia educacional, no sentido da gente poder abraçar aí as ideias da Caroline, né, e fazer a nossa avaliação, né, para que ela possa alterar aquilo que ela escreveu e desenvolveu para ficar ainda melhor, né? Então, agradeço demais a presença dos professores Leonardo e Kelsen aqui na banca, a Caroline, né, por esse momento de ápice, né, digamos assim, do processo de orientação, né? Então, a gente vai fazer a apresentação da Caroline agora, mas na sequência a gente vai abrir para a avaliação do professor doutor Francisco Kelsen de Oliveira, né, IF Sertão, Pernambuco, e na sequência o professor doutor Leonardo Oliveira Moreira, aqui no Instituto UFC Virtual da UFC, tá bom? Então a gente vai fazer nessa sequência, no final a gente vai para um outro espaço, né, se tiver só nós aqui, eu peço para a Caroline sair, depois eu chamo, a gente vê direitinho como é que vai ficar a conjuminância aqui, né, do processo, tá certo? Mas a gente vai para um outro espaço, vai conversar um pouquinho sobre o trabalho e verificar se está aprovado ou reprovado, tá bom? E no final a gente faz a leitura da ata. Caroline, minha querida, a palavra é sua, você tem 30 minutos para apresentar seu trabalho, viu? Fica à vontade. Muito obrigada, professora. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Luciana, professor Leonardo, professor Kelsen. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em tecnologia educacional pela Universidade Federal de Ceará. O nosso trabalho tem como título a contribuição da realidade virtual para o ensino de geometria espacial, sob a orientação da ilustríssima professora doutora Luciana de Lima. Então, a motivação desse trabalho, né, desse assunto, dessa pesquisa, se deu com os mais recentes resultados dos exames nacionais e internacionais, né, SAEB e o PISA, respectivamente, que mostraram que o componente curricular matemática, ele necessita de um olhar mais apurado, especificamente no conteúdo de geometria espacial. E mediante os nossos estudos, mediante os referenciais teóricos que nós obtivemos, nós percebemos que o ensino de geometria espacial, ele necessita aliar o ato de visualização à construção dos conceitos que são importantes para o estudo e, consequentemente, para o ensino e aprendizagem desse conteúdo. Então, nós estamos trazendo uma proposta onde nós acreditamos, né, e testamos a realidade virtual como uma ferramenta de ensino através de uma proposta construcionista que pode vir a contribuir para o ensino de geometria espacial. Como objetivo geral, nós tivemos analisar como ocorre essa aprendizagem em geometria espacial, né, com alunos do ensino médio, mediante a aplicação de uma metodologia pautada na construção de vídeos 3D e utilizando a realidade virtual. Como objetivos específicos, nós primeiramente identificamos quais são as principais dificuldades desses estudantes do ensino médio na compreensão dos conceitos e dos procedimentos que se vinculam aos prismas na geometria espacial. E aqui eu quero destacar que nós fizemos uma escolha de utilizar apenas o sólido prisma, né, por entender que há um universo imenso de sólidos geométricos e que nós não conseguiríamos contemplar. Então, nós fizemos a escolha dos prismas, né, e trabalhamos com eles. Então, nós também tivemos como objetivo específico desenvolver uma proposta metodológica para o ensino de geometria espacial que tenha como pauta, né, principal a construção desses vídeos 3D utilizando a RV, né, a realidade virtual. Então, nós comparamos os resultados, né, de como os estudantes compreendiam os conceitos e esses procedimentos antes, né, da pesquisa, antes da aplicação dessa metodologia e a posteriori a esta pesquisa. Então, nós fizemos essa comparação, né, nesse objetivo específico.
Então, no nosso referencial teórico, nosso primeiro capítulo, nós tratamos sobre a matemática no ensino médio. Né, os desafios que foram, né, que aconteceram para que fosse implantado o ensino de geometria espacial. Então, nós pesquisamos e corroborando com Boyer, com Eves, Soares, Darcy Rocha, nós percebemos que houve uma certa dificuldade a princípio da implantação da matemática, né, pois não era um componente curricular obrigatório, mas com o tempo passou a ser obrigatório, né? Já no caso da geometria espacial, mesmo com essa conquista, não era. A geometria espacial, ela era, a princípio, utilizada e estudada apenas por pessoas que precisavam desse conhecimento para utilizar em seus trabalhos, né, conforme trata Eves, Monzon e Basso, e também o nosso Pavanello. Então, nós vimos que houve esse progresso em relação à geometria espacial, porque, posteriormente, ela passou a fazer parte do currículo, embora que ela fizesse parte do currículo, mas geralmente sendo aquele último assunto que o professor trabalha, né, no currículo do ensino médio, se der tempo, se houver condições, e geralmente não dava. Então, felizmente, nós tivemos a BNCC, a criação da BNCC, que veio a dar um norte, né, e veio trazer esse conteúdo como um currículo obrigatório da matemática. E, por último, nesse capítulo, nós trazemos alguns aspectos gerais sobre os prismas, trazendo definições de Souza, Bongiorno, Giovanni, Júnior e Câmara, e, por último, Almeida, que é a definição na qual nós escolhemos para utilizar para esta pesquisa. No nosso segundo capítulo teórico, nós trazemos um pouco da realidade virtual, né? Como ela começou, quais são as aplicações dela no contexto educacional, e nós vimos que a realidade virtual, ela foi criada a princípio para ser utilizada na Segunda Guerra Mundial, né? Nos simuladores de voo, e a posterior ela veio a ser utilizada como forma de entretenimento. Mais tarde é que ela veio, né, como algo que pudesse ajudar no ensino e aprendizagem. Então, nós vimos que houve esse avanço, mas ainda com limitações, né? Nós sabemos que nas áreas de medicina, da engenharia, da arquitetura, é um conhecimento mais difundido, né? Já no ensino e aprendizagem desses cursos, né, especificamente. Mas na educação básica em si, ainda há muito a se desbravar. Então, nós temos aqui algumas pesquisas que nós fizemos em relação à realidade virtual no contexto do ensino e aprendizagem, algumas vivências, né, de Miguel, Xavier e Jana, Trindade e Freire. E também, por último, nesse capítulo, nós fizemos uma revisão sistemática, né? Onde nós pesquisamos os trabalhos que já existem, utilizando a realidade virtual no contexto da geometria espacial. Infelizmente, são todos trabalhos estrangeiros, né? Internacionais, de outros países. Nós não encontramos, na época, um trabalho que falasse sobre a geometria espacial utilizando a realidade virtual. Então, algo que realmente precisa ser desbravado e mais difundido. E, por último, nós temos o capítulo teórico que trata sobre o construcionismo, né? E é impossível falar de construcionismo sem falar de Seymour Papert, né? Que é o grande criador que cunhou esse termo, né? Que nos mostrou essa nova proposta de metodologia de ensino, onde nós sabemos que ele trata de muitos exemplos, ele criou, né, um jogo para justamente estar mostrando como é que funciona essa metodologia, né, o jogo Logo, e em uma das falas que ele explica o que é o construcionismo, ele compara o construcionismo a dar o peixe ou ensinar a pescar. Então, nós fizemos isso com os nossos alunos, né, ensinamos a pescar, ensinamos a utilizar essas ferramentas para a aprendizagem de geometria espacial. Então, no contexto da realidade virtual, nós temos poucos trabalhos também que atrelam
o construcionismo e a realidade virtual, e assim como também na geometria espacial. E para esse trabalho, né, a nossa metodologia dessa pesquisa se baseou em um estudo de caso, né, uma pesquisa qualitativa, utilizando alunos da primeira série do ensino médio de uma escola profissional no interior do Ceará, em Cariré. Os alunos possuem faixa etária de 15 a 16 anos. Então, de maneira geral, esse é o desenho da nossa pesquisa. E nós planejamos, né, essa coleta da seguinte forma: organizamos as estratégias que seriam utilizadas, os protocolos que seriam também, né, usados para a gente poder conseguir obter as informações, os instrumentos de pesquisa, os equipamentos de coleta e também a política de armazenamento. E a nossa coleta, ela se deu em 3 fases, né, em 3 momentos. Primeiramente, nós tivemos a verificação dos conhecimentos prévios, que foi onde nós aplicamos o questionário de sondagem aos estudantes. Já no primeiro momento que nós nos encontramos, nós fizemos esse questionário. E o segundo momento, que foi a observação do processo de aprendizagem, onde nós estivemos juntos, né, em alguns encontros, e nós aplicamos, né, a sequência didática que nós criamos, fizemos, né, todo um processo de protocolos de como faríamos essas aulas, de como seriam esses momentos. Então, elaboramos essa sequência didática e tivemos, né, também os relatórios que estavam na nossa dissertação, né, estão lá como apêndices, e tivemos as coletas, né, do que foi que aconteceu lá nessa pesquisa, do que os alunos mostraram, do que eles absorveram, como eles sentiram a aplicação dessa metodologia. E, por último, tivemos novamente a aplicação de um questionário, né, de sondagem, na verdade, de um questionário de avaliação, que foi para testar como é que os meninos estavam, como é que os indivíduos estavam após a aplicação da pesquisa. Então, nós fizemos essa coleta, né, trouxemos esse resultado através de uma triangulação metodológica, onde nós utilizamos esses 3 subsídios, né, que é o questionário de sondagem, os relatórios de observação e o questionário a posteriori. E nós fizemos essa coleta também, né, essa análise, na verdade, utilizando essa ferramenta muito importante, que é a análise textual discursiva, onde nós unitarizamos, né, separamos as falas, as partes importantes que os estudantes trouxeram durante a pesquisa, categorizamos essas falas, separamos por categorias, né, depois descrevemos como era cada categoria, como foi o processo de cada uma, interpretamos, né, algo que precisava ser interpretado, o que os estudantes estavam querendo dizer com aquelas falas, e, em seguida, fizemos o processo de argumentação. Então, nessas categorias, nós analisamos também, aliás, nós criamos 4 categorias, né? Nós percebemos a necessidade de separar 4 categorias, porque foi aquilo que emergiu da pesquisa, aquilo que se destacou da nossa pesquisa. Então, o que nós percebemos que foi destaque, que era necessário ser abordado, eram a geometria espacial, os elementos da geometria espacial, o prisma e os cálculos envolvendo o prisma. E cada categoria dessa, certo? Cada categoria que nós separamos, nós analisamos nessas 5 fases. Como foi a categoria durante a fase da aplicação do questionário de sondagem, a fase conceitual, da fase do estudo sobre o Blender, da fase do estudo da realidade virtual e da fase do questionário de avaliação, certo? Para que nós pudéssemos analisar de fato como ocorreu essa aprendizagem. Então, vamos aos resultados, né? Primeiramente, nós fizemos algumas perguntas no questionário de sondagem para conhecermos os nossos indivíduos, nossos sujeitos da pesquisa.
Então, a princípio, nós tínhamos 5 estudantes, né? 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, e uma das integrantes desistiu. Então, nós ficamos com essa maioria de indivíduos do sexo masculino. Como já falei, né? Com a faixa etária de 15 a 16 anos, todos possuem acesso à internet, ou utilizando o Wi-Fi, ou utilizando das novas, certo? Todos possuem. E a rede social que eles mais interagem é o Instagram, né? E depois o WhatsApp. Então, são indivíduos que são por dentro dos conhecimentos de tecnologia, né? E da atualidade. Então, nós trouxemos, aliás, algumas comparações entre as respostas dos estudantes antes da pesquisa, antes da aplicação da pesquisa e a posterior à pesquisa. Então, nesse caso aqui, nós vemos que 3 estudantes já diziam que não sabiam o que é geometria espacial. E, posteriormente, todos trouxeram, né, definições importantes, interessantes para esse conceito. Em relação à face, né, que é outro elemento importante da geometria espacial, muitos já sabiam, né, o que era uma face, já era algo mais conhecido pelos estudantes. Em relação à aresta, eles também já utilizavam algum tipo de conhecimento, porém, nós percebemos que esse conhecimento ficou mais específico, né, utilizando termos próprios da linguagem matemática, né, o que eles chamavam já somente de linhas, né, eles já começaram a falar que era o encontro de 2 faces, né, o encontro de um contorno, um perímetro de uma figura. Então, passou-se a ter uma linguagem matemática. E com relação à vértice, né, eles também tiveram já tinham esse conhecimento, porém também houve essa adequação à linguagem matemática. Em relação ao prisma, nós percebemos que apenas 2 estudantes trouxeram uma definição. E, posteriormente, eles já conseguiam definir perfeitamente, né, o que é um prisma. E nós trouxemos aqui também, em relação à categoria cálculos, como foram os resultados dos estudantes antes e depois da pesquisa. Então, com relação ao perímetro, 3 estudantes, no questionário de sondagem, conseguiram fazer uma questão, né, de uma situação problema que envolvia perímetro. Após o questionário de avaliação, todos passaram a fazer. Com relação ao assunto de área, no questionário de sondagem, nenhum estudante conseguiu resolver a situação problema. Já no questionário de avaliação, 2 estudantes conseguiram resolver. Em relação ao volume, no questionário de sondagem, apenas 1 estudante conseguiu resolver a situação problema. E já no questionário de avaliação, todos os estudantes conseguiram resolver. E nós trouxemos também aqui algumas percepções dos estudantes, certo? A 2, ele trouxe uma fala muito importante, que nós fizemos questão de trazer aqui para a nossa banca, que fala o seguinte: essa forma de entender geometria é mais prática, mais legal, parece que fica mais fácil. Era para ter mais coisas assim nas aulas de matemática, em outros assuntos também. Então, é uma fala muito forte, né? A 3 também trouxe uma outra consideração importante, que ele disse que, fazendo esse prisma, dá para a gente entender melhor o que é aresta, face e vértice. Essas falas, elas corroboram com os nossos referenciais, né? Corroboram com os pensadores que nós trouxemos na pesquisa. Então, aqui foi uma comprovação com essas amostras de que realmente a geometria espacial requer essa visualização. E nós trouxemos também alguns momentos, né, onde os nossos estudantes estavam visualizando os vídeos que eles construíram nos óculos de realidade virtual, né, de papelão, um óculos com baixo custo, e eles colocaram os vídeos no aplicativo Google Cardboard
E, através desse aplicativo, eles conseguiram visualizar, né, utilizando os próprios celulares, dentro do óculos 3D. Então, foi um momento muito importante, de muita empolgação por parte dos indivíduos participantes. E nós trouxemos também aqui algumas produções, né, que eles realizaram, certo? Alguns sólidos que eles construíram no Blender, né, que estão também no nosso site, né, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa caixinha, né, também muito bonitinha, era uma situação problema que eles tiveram que construir. Então, esses resultados, assim como todo o nosso trabalho também está em um Google Sites, que se vocês quiserem, né, e puderem estar visualizando pelo QR Code, está aí, certo? Para vocês visualizarem essa página. Toda a nossa pesquisa está lá, incluindo a sequência didática, que é o nosso produto educacional. E eu também gostaria de destacar que esta pesquisa ela foi validada pelo Conselho de Ética, né? Ela foi validada por ele. E eu agradeço a todos, desde já, e me encontro à disposição da banca para maiores esclarecimentos. Excelente apresentação, Carol, muito bom, viu? Então, agora a gente vai passar a palavra à banca para ouvir, né, a avaliação e aquilo que precisa ser alterado, né? E agradecendo já de antemão aos dois participantes da banca, né? O professor Kelsen e o professor Leonardo. Então, vou chamar agora o professor Kelsen para proferir aí a sua avaliação. Professor, fique à vontade, o senhor tem o tempo que precisar, né? Já agradecendo demais aí a sua participação. Obrigado, Luciana, pelo convite, assim como a Caroline, né, que confiaram a oportunidade de ler o trabalho nesta fase que vocês estão aqui apresentando, ou melhor, que foi apresentado agora, bem como demonstra satisfação, né, Luciana, de voltarmos a trabalharmos juntos depois de um certo tempo, né, e pode ter certeza que estou muito feliz, viu? Tenha certeza disso. Léo, obrigado também mais uma vez por trabalharmos juntos, porque eu sei que sempre que a gente está numa banca, a gente troca umas ideias bem interessantes e a gente aprende demais. E, Carol... Obrigado, professor. Parabéns pelo seu trabalho, né? A gente, ao ler, percebe ele muito alinhado, muito bem redondinho em relação a cada uma das fases da pesquisa, né? Tenha certeza que, de fato, você apresenta uma contribuição em nível de mestrado para a comunidade científica. E alguns itens que considerarei aqui, ou que apresentarei aqui, eles são sugestões. Então, depois, verifique com Luciana se são plausíveis de serem executados, ou se por um motivo ou outro foi algum equívoco meu na hora de fazer a leitura do seu trabalho. Mas que, porventura, pode ser interessante dar uma reforçada, uma melhorada, quem sabe até no texto, porque se gerou uma dúvida, é porque pode ter algo a ser melhorado, né? Então, a primeira sugestão que apresento, desculpa, é em relação ao teu objetivo específico, mais precisamente o 2. Em relação ao geral, está muito tranquilo, em geração à motivação da pesquisa também, mas eu fico com, digamos assim, uma dúvida, e eu acredito que você fez isso, mas que poderia ser interessante você justificar, ou até mesmo, quem sabe, apresentar uma descrição no objetivo específico acerca de alguma análise que tenha sido feita para que se saísse com a proposta de utilizar realidade virtual para ensinar geometria espacial. Logicamente que sabemos que é um caminho muito interessante, mas por que falo sobre essa possibilidade inicial ficar muito clara? E quem sabe isso poderia ser feito no seu segundo objetivo, quando você, é específico, né, quando você apresenta e fará a proposição da metodologia para uso,
E como você já identifica que vai ser utilizado, né, na perspectiva de trabalhar com realidade virtual, então pode surgir a seguinte dúvida: se porventura um estudante tiver uma deficiência visual, né, seja em um nível que precise utilizar ampliação de tela ou ampliação de recurso ou mesmo audiodescrição, que se colocasse algo que inclusive conseguisse abranger, a gente vai aqui trabalhar com uma metodologia para focar no ensino ou no processo de aprendizagem da geometria espacial, para possibilitar uma melhor visualização das figuras, né, das figuras geométricas que nós apresentaremos. Por quê? Esse quesito em si, que mencionei como um item, que foi o que eu fiquei pensando, eu não sei a realidade da turma. Tinha alguém com deficiência visual na turma, Carol? Não, professor. Não tinha, né? Pronto, então, no contexto da pesquisa, beleza, né? Tranquilo, funcionou de uma forma interessante. Mas se porventura se tivesse, você poderia ter tido essa questão para atentar. Então, poderia ser interessante que você colocasse aí, porque na hora que você for escolher a realidade virtual, você fez uma comparação, por exemplo, com outras estratégias que poderiam ser utilizadas para trabalhar a apresentação dessas imagens? Professor, sim, fiz uma comparação, mas assim, o que eu acho interessante é o aluno estar dentro, como se estivesse dentro daquele ambiente. Entendi. Por isso a escolha. Pronto, então, isso demonstra que o que eu pensei durante a leitura, que agora estou falando aqui, você fez, que foi comparar algo que já você conseguiu identificar, quem sabe até na revisão, para que você conseguisse chegar, que o teu objetivo maior aqui é esse processo de imersão, para que ele conseguisse visualizar, ele conseguisse olhar por todos os lados, né, de todas as possibilidades que tivéssemos, para a gente conseguir compreender cada uma das figuras espaciais que você trabalhou, né, ou que seriam trabalhados, enfim. Então, esse pode ser um item que você deva dar uma complementada para mostrar que você fez esse estudo, você fez essa análise, que a proposição que você tinha girava em torno desse item. Aí, isso daí, quem sabe, pode ser alinhado com a tua questão de pesquisa. Porque se você deixar isso bem delimitado na tua questão de pesquisa, então você já teria, digamos assim, já seria transparente para o leitor que o teu escopo não seria todo. O teu escopo seria esse daqui e outros fatores que, porventura, surgissem mais ou menos nessa linha que fiquei na dúvida, já não seria escopo da pesquisa, né? Já não seria o foco da pesquisa se trabalhado, e, consequentemente, você poderá colocar nas tuas considerações finais, né, como sendo um aspecto que outra pesquisa pode levar em consideração e seguir. Ou seja, quem sabe até utilizar um contexto de realidade aumentada para casos de baixa visão, né, porque aí permitiria visualizar em um zoom assim enorme e ainda com a mediação de audiodescrição, por exemplo. Estou apresentando aqui, viu, Carol, possibilidades, só para que você ajuste o texto. Então, pode ser na perspectiva de mostrar que houve essa análise, como também pode ser feita na ideia de ajustar na questão de pesquisa, alinhar que o escopo era esse e reforçar que a complementação vai ser feita na seção de considerações finais, certo? Um outro ponto que eu acredito que seja interessante a gente embasar, aí com isso vem aí uma questão para você ficar atenta, né? Que dependendo da escolha que se tome, vai gerar algumas alterações, né? Obviamente, se considerar que isso é plausível, no texto. Porque se permanecer do jeito que está, tem que alinhar a questão de pesquisa.
Se decidir por escrever um pouco mais sobre como é que foi feito esse processo de definição e poderia ter que reescrever o objetivo 2, completando que seria feita a análise para que a comparação, né, para que em seguida tomasse uma decisão acerca de qual metodologia ou quais metodologias são mais interessantes para serem aplicadas no contexto da pesquisa. Uma outra sugestão, em relação à a introdução, tá, os demais itens estão ok. Em relação à tua fundamentação teórica, apresentei algumas sugestões só para complementar dentro do texto, mas aí você depois dá uma olhada, né, se elas são viáveis ou não. É só complementação mesmo, porque a estrutura em si está ok. Um outro ponto que fiquei na dúvida foi se caberia, dentro da tua introdução, verificar um ponto. Os alunos aqui da escola que participaram, né? Eles são de uma escola de tempo integral? Sim, uma escola profissional de tempo integral. Então, nesse caso, pode ser interessante você mencionar o seguinte: eles participam de um curso específico de formação técnica, Sim. ou eles estão espalhados? Sim, só que eu escolhi de turmas distintas, acho que eu até coloquei isso na introdução. Uhum. Pronto, aí as turmas distintas, aí quais seriam essas turmas? Só para a gente... Administração, agroindústria, redes de computadores. Perfeito, pronto. Porque entraria essa outra sugestão. O contexto que você pegou dos estudantes, ele trabalha muito a questão da teoria e prática. E isso reforça o modelo da imersão, que você trabalha na introdução, né, de visualizar e etc. Se você considerar pertinente, poderia dar um enfoque justamente nesse item da teoria e prática, que é o que vincula a educação profissional e tecnológica, que é utilizada nas escolas de tempo integral da rede estadual do Ceará. Porque você reforçaria que essa sua colaboração para gerar a imersão, embora esteja utilizando de uma tecnologia educacional e etc., mas essa visualização que ele tem é algo que se aproxima muito dele chegar a um uso prático da matemática, entendeu? Que isso aí é uma teoria que tem na linha da EPT justamente para garantir que, por exemplo, um conceito como esse matemático, ele não ficaria só no quadro. A prática que você estaria fazendo com ele seria do utilizar na prática, do construir na prática, ou do vivenciar, ou do experimentar, ou do visualizar. E com a realidade aumentada, embora ele não esteja utilizando o material concreto, mas ele está utilizando uma simulação muito próxima a um material concreto. Então, nesse contexto, ele conseguiria compreender, ou ele teria condições de uma melhor compreensão acerca do assunto, porque estaria casada a questão da teoria e da prática. Se outras atividades ocorressem, tomando como base essa sequência didática que foi pensada, ele conseguiria ter possivelmente uma melhor facilidade em realizar, porque ele já teve essa experiência anterior. E quando perguntei em relação aos cursos que nós teríamos aqui, é porque isso também culminaria em um outro aspecto que você poderia reforçar, que seria o trabalho de uma disciplina propedêutica, como é a matemática, com as disciplinas técnicas dos cursos do ensino médio integrado que tem aí. Então, você poderia até pensar, e isso daí já iria ter o resultado, certo, Carol? É para que você reforce a importância de trabalhar com realidade aumentada, para mostrar que não será apenas o ver a figura, né? Mas será também a oportunidade que ele terá de visualizar aquela figura e, quem sabe, até aplicar em outros contextos.
Exemplo, o aluno que é administração, informática e... Administração, agroindústria e redes de computadores. Pronto. Então, por exemplo, a princípio aqui o de administração, eu estou vendo na perspectiva dele pensar, por exemplo, ele vai trabalhar em uma determinada instituição e ele precisaria, quem sabe, calcular os tamanhos necessários de armários para poder garantir o armazenamento correto de documentos. Ele conseguiria visualizar, né, na prática, considerando um problema concreto que se aproxima muito daquela ideia da caixa, do seu problema, daquela sua situação problema da caixa. Só que ali ele iria depois abstrair para outros problemas que ele poderia ter. Boa tarde, Sara. Que seria, por exemplo, ele ter outros tipos de figuras geométricas que se aproximam do problema da caixa que ele poderia resolver tendo como base já uma outra experiência que ele teve. Ao aluno de agroindústria, né, que ele vai conseguir, por exemplo, calcular com figuras espaciais posteriormente, visualizar o tamanho que pode ter uma caixa d'água para colocar num determinado espaço de uma fazenda ou de uma empresa. Para o aluno de rede de computadores, para que ele consiga calcular como é que ele faria as conexões utilizando determinados tubos para passar os fios, para garantir o uso da norma, né, que é trabalhada para poder fazer cabeamento estruturado, enfim. Ou seja, perceba que o teu trabalho ele não está servindo apenas para a matemática. Para os alunos do curso, ou dos cursos, né, melhor dizendo, da educação profissional e tecnológica, eles terão esse reforço também na parte técnica, mesmo sendo de cursos diferentes, mas com possibilidades reais de reuso das suas situações, mas que poderiam ser utilizados em outros contextos aplicados aos cursos técnicos. Entendeu, Carol? Então, esse reforço eu acredito que seja importante para o teu trabalho, justamente para garantir esses dois aspectos mencionados, aliar teoria e prática e aliar ensino propedêutico e ensino técnico. As sugestões que eu apresentei dentro do teu texto, né, dentro do documento, versam justamente nesses itens, de você dar uma reforçada nesses aspectos conceituais para fortalecer o teu argumento na sessão, melhor dizendo, de resultados, certo? Eu acredito que você vai dar uma contribuição bem maior. Ainda partindo para as sugestões, só que agora já indo direto para os resultados, porque essa que mencionei, ela vincula fundamentação e resultado, certo? A outra que menciono em relação aos resultados propriamente dito que você apresentou. O que eu sinto falta é de você apresentar vinculações entre as informações que você coletou. Ou melhor, os dados coletados, analisados e as informações aqui apresentadas. Por exemplo, quando você fala que houve essa gradação da primeira situação em que o aluno teve dificuldade para definir a aresta, o que é que seria o encontro de uma face com outra, enfim, etc., mas que lá na frente ele já conseguiu fazer essa apresentação, como o teu resultado diz, então você já pode deixar isso claro, né, fazendo uma vinculação com esses dois resultados. E o final seria a culminância do que mencionei há pouco tempo, fazendo a junção, né, do que você colabora com a tua pesquisa para que um estudante do ensino médio integrado conseguirá desenvolver habilidades que serão utilizadas nas outras disciplinas. Aí é uma sugestão que fica. E uma outra é sobre o teu produto educacional. No teu produto educacional, ele está bem estruturado, bem organizado, etc. Só que eu senti falta de você fazer uma vinculação sobre o objetivo para ter o produto educacional. Não sei se você consegue compreender o que seria. Por exemplo, teu produto está como uma sequência didática. Por que ser uma sequência didática? Você pode até utilizar um conceito
básico de argumentação que o pessoal da área de ensino utiliza bastante para a criação de produto educacional, que é permitir a apresentação do que você pesquisou em uma linguagem mais próxima do público poder reutilizar aquele material. É bem utilizado isso daí. E você poderia trazer essa perspectiva aqui, de dizer que a apresentação do teu produto educacional, tal qual está se constituindo aqui, é justamente você deixar organizadas essas, no caso aqui, essa sequência didática, né, com cada descrição de aula que seria utilizada, para que um outro colega docente pudesse pegar esse material ou utilizá-lo na íntegra ou adequá-lo ao contexto que ele precisa. E aí entra, por exemplo, inclusive a ideia lá do ensino propedêutico e do ensino técnico. Pode ser que um colega que vai utilizar não seja da área de matemática, ele seja de uma das outras áreas dos cursos que são ofertados pela unidade que você pesquisou. E que ele vai conseguir reutilizar para o contexto específico, uma situação, problema específica do curso. Entendeu, Carol? Então, isso aí é muito mais para reforçar e para garantir um alinhamento do teu trabalho, para que você consiga demonstrar, a partir do texto, tudo que você fez. E dá para perceber aqui que você fez muitas ações, você conseguiu trabalhar e fazer todo o alinhamento. E aí seria só esse alinhamento, que mais uma vez reforço, apresento como sugestão, para depois conversar com a Luciana, para verificar se é viável ou não ser utilizado. Outros detalhes, né, que acredito que podem ser depois conferidos no documento, quando você pegar, então logo eu envie, que aí você ajusta, conversa com a Luciana para ver se é viável ou não. E para agora eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez, Carol e Luciana, pelo convite em participar da banca. Parabenizo mais uma vez pelo trabalho, né? E repasso a palavra para a Luciana. Obrigado. Kelsey, muito obrigada pelas suas contribuições, muitíssimo valiosas. Eu acho assim que é um olhar bem crítico e ao mesmo tempo um olhar que traz contribuições que podem ajudar a deixar o material assim mais forte em termos de argumento, como você colocou, né? Então eu agradeço demais, concordo com as suas colocações, eu acho que vai ajudar muito, vai agregar muito valor, né, as palavras, as ideias que você trouxe, viu? Muito obrigada, Kelsey. Eu sabia que você ia, né, trazer contribuições muito importantes, viu? Então, valeu muito a pena. Professor Leonardo, a palavra é sua agora, fique à vontade, viu? Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite, né, da Luciana e da Carol por estar aqui avaliando o trabalho. É sempre bom avaliar os trabalhos orientados pela Luciana, porque são trabalhos que a gente aprende bastante, não só na questão do conteúdo, mas também na forma de estruturar um documento de dissertação, com metodologia rígida. Então é sempre bom vir aqui aprender mais, né, e dar a minha contribuição aqui para os alunos, né, para melhorar os trabalhos que já são muito bons, né. E aqui também saudar a banca, né, o professor Kelsey também, que veio aqui para contribuir, fez uma revisão bem minuciosa, bem assim, bem legal do texto. Eu vou tentar não repetir, certo, algumas das falas do professor Kelsey, mas desde já meio que concordo com as sugestões que ele colocou com relação aos objetivos, com relação a alguns esclarecimentos, então só para deixar aí registrado, tá? Bom, então, Carol, eu vou passar aqui para vocês depois o PDF da revisão, certo? Eu fiz uma revisão no próprio PDF, coloquei os comentários, apontei algumas sugestões de melhorias, e assim como o professor Kelsey, né, tudo aqui que eu vou falar, você depois tem que alinhar com a professora Luciana para verificar se faz sentido, se vale a pena, certo? Fazer essas correções, tá? Porque às vezes a gente pode ter lido de uma forma equivocada, tá? Então, sempre o que eu vou colocar aqui, você depois alinha com a professora Luciana, tá bom?
Com relação ao documento, eu não sei se pelo fato de eu utilizar outro editor de texto, a partir da segunda página já veio numerações como se o documento iniciasse na página 15, certo? Aí eu não sei se foi uma transformação do Google Drive que fez esse tipo de numeração, mas depois você dá uma revisão no documento oficial, certo? Se essas numerações de páginas, elas persistem no documento original, tá? Mas no que eu recebi aqui e foi transformado pelo Google Drive, ele numerou de uma forma equivocada, tá? Então, depois dá uma olhadinha para não ter problema depois na hora de catalogar o documento na biblioteca. Depois revisar aqui as páginas dos elementos pré-textuais, com relação ao nome do curso, tem umas coisinhas fora do padrão, tá? Então, depois você dá uma olhadinha, tá? Com relação à escrita, né? Em geral o texto está bem escrito, poucos problemas de pontuação, né? Mas eu coloquei aqui alguns, tá? Uma coisa que tem que ser revisado também, principalmente na versão final, com relação aos recursos dos parágrafos, tá? Então tem início de sessão, às vezes, que está com recuo desalinhado, com duplo recuo, depois colocar isso num padrão, aí você dá uma olhadinha aqui no PDF final, tá? Algumas coisinhas no abstract que eu vi aqui que dá para melhorar, para deixar o texto mais bem redigido. Tá. Também, ao longo da leitura, eu fui vendo que dá para enriquecer ainda mais a sua lista de abreviaturas e siglas, né, como AVA e outras siglas que eu encontrei no decorrer do texto, né, para você deixar aí no padrão, né, e até mesmo para deixar a leitura mais assim, natural, já que você tem uma lista de abreviaturas de siglas, né, utilizar só a mesma abreviatura, definir pela primeira vez e depois só usar a abreviatura, tá? Bom, introdução. Certo? Na introdução, eu tenho uma sugestão, certo? E isso não invalida, né, as ideias que foram colocadas aqui, é que você já de cara coloca assim, apresente dissertação, né, apresenta uma proposta para o ensino de geometria espacial, os alunos do ensino médio, e depois você meio que contextualiza, certo? Então, talvez o inverso seria mais interessante, né? E é natural nos textos científicos você contextualizar, motivar, aí depois coloca a sua proposta, justifica e vê os objetivos, né? Então, talvez inverter isso, até para não ficar repetitivo, porque você já começa dizendo que vai usar a geometria espacial por meio de RV, né? Mas aí, quando eu leio o texto, né, a partir do segundo parágrafo, eu vou entender melhor o que é o RV e a aprendizagem construcionista. Então, talvez colocar esse parágrafo de proposta da dissertação para o final desse capítulo, a leitura fique mais natural e menos repetitiva, tá? Principalmente para as pessoas mais leigas, né, que não são da área, saber o que é o RV e a abordagem construcionista, né, para poder entender a sua contribuição na sua proposta de dissertação, tá? Então, fica aqui só essa sugestão, depois você vê com a Luciana se isso vale a pena, né? Talvez por um artigo, talvez sim, né? Porque é natural nos artigos estar dessa forma, tá? Tem algumas coisinhas aqui, mas é texto, eu vou passar para você, tá? Isso aqui, em geral, está muito bem escrito, meus parabéns pela... a justificativa tá muito bem redigida, tá? Só mesmo a observação, a formatação. E aqui na justificativa você coloca na página 20, se eu não me engano, uma pergunta, certo? Então é a sua pergunta norteadora de pesquisa. É interessante que essa pergunta seja resgatada na conclusão para você informar para o leitor, lá nas considerações finais, que a sua pergunta ela foi respondida por meio dos seus resultados de uma forma bem explícita, né? E fazer aquele checklist convencional. Se você tem uma pergunta, você responde. Se você tem uma hipótese, você comprova ou não, né? E também se os seus objetivos geral e específicos, eles foram comprovados também, né? Se eles foram cumpridos, tá? Então é interessante fazer esse checklist final nas considerações finais. Eu vi que ele está implícito no texto, né? Pelo menos eu consegui catar 2 objetivos, não consegui os 3 específicos. Mas é bom deixar bem explícito, né, para não deixar dúvidas para o leitor que aquilo que você propôs na sessão introdutória da sua dissertação,
você, na conclusão, você fez o checklist e cumpriu tudo aquilo que você planejou, tá? Então é interessante fazer essa validação final. Certo. Com relação aos objetivos específicos, a fala do professor Kelsen, eu concordo plenamente, tá? Então é bom dar uma olhadinha nisso daqui. Tá. Nos capítulos de fundamentação teórica, é só ter uma observaçãozinha com relação ao uso, né, da concordância no plural. Por exemplo, quando você tem o et al., né, que são vários autores, colocar o verbo no plural, certo? Então, eu consegui catar aqui algumas observações textuais, depois você dá uma olhadinha e revisa, né, para melhorar o seu texto. Né? Como eu falei, eu e o professor Kelsen, nós estamos aqui para melhorar a sua dissertação, deixar ela com o olhar de uma terceira e quarto revisor, né, que vai ver algumas coisas que a gente que escreve não consegue enxergar, porque está muito imerso no texto. Então, o nosso olhar aqui também é um olhar de revisor, né, para melhorar o seu trabalho, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar. Esse aqui é textual, depois você dá uma olhadinha. Sempre que colocar uma referência com hiperlink, colocar a data de acesso, porque esses links eles mudam com frequência. Tá. Revisão sistemática está muito bem desenhada, certo? Muito bem detalhada, bem interessante. Só uma pergunta, essa revisão sistemática, ela gerou um artigo? Gerou sim. Inclusive, eu ia falar isso, acabei esquecendo. Porque está bem escrito, eu até dizer para vocês que se quiserem aproveitar esse capítulo e submeter ele como artigo, ele já está meio que pronto, né? Mas se já foi publicado, está ótimo, viu? Parabéns. Uma coisa também interessante, Caroline, se bem que para a dissertação não, talvez seja mais necessário, mas para a sua tese de doutorado no futuro, é você colocar suas contribuições científicas, né? O que é que você já publicou, né, durante o seu período de curso, né? Então, eu sempre te coloco uma seçãozinha lá na introdução, né? Publicações e tudo, né? Só para os revisores saberem, né, que o seu trabalho, além de estar muito bom, ele já foi validado pela comunidade científica da área, né? Então, você relatar também esses resultados científicos, tá? Esse capítulo eu não conhecia tanto sobre essa parte constitucionista, né? Então eu aprendi bastante, né? Como eu disse, as dissertações orientadas pela Luciana, né? A gente aprende muito, né? Então, assim, é um presente vir avaliar vocês aqui, tá? Tá muito bem escrito esse capítulo, por sinal. Certo. Pronto, metodologia, né? Realmente impecável, muito bem desenhada, certo? Talvez seria interessante só justificar um pouquinho melhor o porquê da sua amostra ter 4 alunos, tá? Principalmente se alguém dá estatística, né, eles podem questionar a validade e tudo. Então, mas se você justificar o porquê que essa amostra ela foi pequena e tudo, né, quais são os impactos, as ameaças à validade, né, você explicar tudo isso, né, fique, assim, eles não reclamem tanto, tá? Mas isso é mais, assim, um rigor para uma tese de doutorado, tá? Você conseguiu mostrar com a sua amostra, né, que os seus resultados eles encaminham para aquilo que você discutiu. Então, isso fica mais para uma pesquisa de doutorado no futuro, né, você ter um cuidado nas justificativas, explicar o porquê de tudo que foi executado na metodologia, tá? Mas, assim, está muito bem escrito, muito bem detalhado e tudo. Então, assim, para aquelas questões de reprodutibilidade da pesquisa, né, fica muito fácil entender quais foram os passos que você delineou. Então, está muito bem, tudo referenciado com relação aos apêndices, né, tudo muito bem. Aí só uma dúvida, na página 50, esse documento TCLA, ele é o TALE? Foi um erro de digitação ou ele é um terceiro documento? Na seção 7.6, aspectos éticos e legais da pesquisa, que você descreve que passou no comitê de ética, né? E tem lá o TCLA. Esse TCLA eu não encontrei na lista de apêndice. Foi um erro de digitação? Sim, era para ser o... É o TALE, né? Uhum. Ah, tá certo. Tá. Viu? Ok. Eu anotei aqui, tá? Então depois você corrige lá na versão final. Tá bom.
Certo, os resultados foram bem apresentados, tá? Estão muito bem escritos também, você justifica, coloca gráficos, recursos visuais, que facilita a interpretação, tá? Coloquei aqui algumas observações, né, mais assim de cunho estatístico, para você melhorar as suas argumentações, tá? Mas assim, tá muito bom, tá? Então, é só mesmo para melhorar. Certo, isso aqui já foi falado pelo professor Kelsen. Certo. Esse quadro aqui precisa só justificar. Então, tem algumas sugestõezinhas, mais para, tipo assim, algo que não ficou tão assim, legível, né? Melhorar na discussão, tá? Então, coloquei aqui algumas sugestões, e depois você vê com a Luciana se vale a pena colocar na versão final. Bom, esse aqui o professor já falou. Isso aqui deixa eu ver, tá. Bom, em algumas referências, né, próprias, tem a data que foi construída, 2002, em outras não tem, tá? Então, marquei aqui depois para você fazer uma revisão e deixar tudo no padrão. Gostei muito da discussão aqui nas resoluções das questões pelos alunos, né? Ficou muito bom a discussão. Certo, isso aqui já foi falado. Pronto, nas considerações finais. Então, nas considerações finais, normalmente a gente faz um fechamento da pesquisa, tá? E propõe direcionamentos futuros para a continuidade dessa pesquisa, que, assim, com certeza, isso aqui vai ser continuado ou por você no seu doutorado, né? Ou então por alguns outros colegas seus, né, da mesma área, que tem aqui, é uma pesquisa muito bem desenhada e tem, assim, muitos pontos que podem ser estendidos, tá? de diversas formas, tá? Então, assim, é um capítulo realmente que tem que ter um pouco de cuidado, porque ele é o fechamento e a porta para a entrada de outras pesquisas derivadas destas, tá? Então, aqui o que é que eu proponho de sugestão? Você revisitar a introdução e ver se aquela pergunta que você colocou, ela foi respondida, tá? Eu proponho realmente resgatar a pergunta e mostrar que ela foi respondida. A gente consegue ver isso nos resultados, né, claramente, mas é bom deixar isso bem explícito na conclusão. E hipótese não vi, então tranquilo. E os objetivos, eles foram cumpridos, né? E, se possível, você resgatar, referenciar a seção que você mostra que esses objetivos foram cumpridos. Eu tenho visto nos artigos de periódicos com qualis mais elevado, que eles colocam uma seção que, além da conclusão, trabalhos futuros, eles colocam uma seção de ameaças à validade da pesquisa, né? Eu acho interessante essa seção, porque ela meio que corta algumas perguntas dos revisores, porque você mesmo, como pesquisadora, você já expõe quais são os pontos frágeis da sua pesquisa. Então, isso diminui o número de críticas, né, ao artigo quando ele é submetido. Então, assim, é interessante colocar, eu até coloquei aqui uma referência para depois você olhar, que a pesquisa, ela contribuiu dessa forma, no entanto, ela tem essas fragilidades. Aí você lista mesmo, né, as fragilidades, e essas fragilidades, elas ajudam você a estimular trabalhos futuros, né? Então, aquilo que você não conseguiu concluir, né, ou por escopo ou por tempo, né, principalmente no mestrado, que são 2 anos, você coloca lá, né, que identificou isso como ponto de melhoria, e isso pode ser o trabalho futuro de algum aluno que vai continuar a sua pesquisa, ou até você mesmo, tá? Então, eu listei aqui uma referência, né, e seria interessante você colocar, até para enriquecer mais, porque aqui é um trabalho muito bem desenhado, e eu achei poucos trabalhos futuros que você colocou. Então, isso é mais para enriquecer a sua pesquisa, né, e quem é fã, vamos dizer assim, do seu tema, né, conseguir continuar aí com maior leque de opções, né, em que ponto eu posso ramificar por essa pesquisa e derivar novos achados, tá? Então, é basicamente isso. Bom, tem aqui algumas coisas das referências fora da BNT, mas isso aqui é textual. No mais, Caroline, meus parabéns, tá, pela sua pesquisa, muito bem executada, parabéns a você, a sua orientadora, tá? Sim, eu fico muito orgulhoso, assim, quando eu venho para uma avaliação e ver uma pesquisa desse nível, tá? Então, assim, para mim, que sou professor do programa, a Luciana também, né, a gente fica muito orgulhoso do trabalho que foi feito, tá? Então, meus parabéns a você, sucesso no futuro, tá?
É interessante que você continue na área acadêmica, porque você tem, assim, realmente aptidão para a área de pesquisa, tá? Então, meus parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui avaliando o seu trabalho. Obrigado. Oh, muito obrigada, Leonardo, né? Muito importantes as suas contribuições. Eu acho que os elementos que precisam ser ajustados são muito pertinentes, né? A gente vai seguir, sim, os seus aconselhamentos aí, né? Muito obrigada também pelos elogios, ó, que maravilha, né? É muito bom estar numa banca assim, onde a gente se sente em casa, bem acolhido, né? Não só pela competência da avaliação de vocês, né? Dos conhecimentos que vocês têm, mas também porque vocês são pessoas muito queridas, né? Então isso é muito bom, muito bacana, enche o coração da gente de alegria, assim, de estar participando nesse momento, assim, desse aconchego, né? Muito obrigada também por isso, viu? Obrigado. Então, nós vamos agora dar prosseguimento, mas como nós vamos nos reunir, né, em termos de banca, eu vou só dar um pause aqui na gravação, tá certo? Então, peço só um minutinho. Ok, então vamos lá. Vamos então para a leitura da ata, tá certo? O momento final aqui do nosso encontro. Eu tinha aberto antes, já está aqui, ok. Então deixa eu ampliar aqui para eu conseguir enxergar. Então vamos lá. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, no dia 24 de outubro de 2023, às 13 horas, realizou-se a sessão pública da defesa de dissertação de mestrado da aluna Caroline Gomes Ferreira. O trabalho tem como título A Contribuição da Realidade Virtual para o Ensino e a Aprendizagem de Geometria Espacial. Compunham a banca examinadora os professores doutores Luciana de Lima, orientadora, Leonardo Oliveira Moreira, Francisco Kelsen de Oliveira. A mestranda expôs oralmente a sua dissertação, em seguida os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação do trabalho por parte da banca examinadora. Foi lavrada a presente ata, que é abaixo assinada pelos membros da referida banca, e depois a gente encaminha o código do SEI para que seja assinado. Caroline, olha aí, depois de tanto tempo, né? Deu certo, né? Finalizou, graças a Deus. Então tá bom, minha querida, algumas palavrinhas finais, você pode ficar à vontade. Sim, tenho muitas palavrinhas finais. Bem, primeiramente eu quero agradecer, né, a Deus, a quem eu creio, por ter me concedido chegar até aqui, né, pelos meus familiares que me apoiaram, que era um sonho deles também. A gente sabe que eu creio que seja também para vocês, né, que é um sonho dos nossos pais também, ver os filhos na academia, ver os filhos prosseguindo, né, no nível mais alto dos estudos. Então, me sinto hoje realizada em relação a isso. Embora eu sonhe com um dia ter um doutorado também, mas, enfim, já é um grande degrau que eu consegui conquistar. Meus irmãos também que me apoiaram. E eu quero fazer aqui um agradecimento imenso a essa grande mulher, que é a professora Luciana, que me dá vontade de chorar de falar dela, porque ela teve muita paciência comigo. Eu comecei no mestrado com muita intensidade, comecei com muito entusiasmo, mas eu passei por processos psicológicos de ansiedade, né? Tive pausas no meu trabalho, na minha pesquisa, né? E por isso que eu hoje demorei um pouco para terminar. Mas a professora Luciana foi muito humana, foi extremamente humanizada, foi extremamente paciente, né, de estar lá me pedindo com todo carinho, com todo jeito, para eu continuar, me dando força, me motivando, né, e ela foi muito mais do que uma professora, embora nós nunca tenhamos nos visto pessoalmente, né, infelizmente eu não tive esse prazer ainda, mas eu considero como uma amiga, uma pessoa que realmente me ajudou, não desistiu, porque talvez fosse outro orientador, iria dizer, né, deixa para lá, deixa quando ela quiser, quando ela voltar, quando ela estiver melhor, enfim. Mas ela não desistiu. E eu, hoje, consegui, né, esse resultado muito, muito, muito por conta dela, porque ela não desistiu de mim. Então, além de tudo isso,
a grande carga de conhecimento que eu obtive com ela, que foi realmente um presente que eu não imaginava, não sabia que era a professora Luciana de Lima, né? Não sabia que ela era essa pessoa tão rica em conhecimento, em virtudes, e eu me sinto muito privilegiada, embora eu não tenha conseguido usufruir de tudo da forma correta, né? E ao mesmo tempo eu quero até pedir perdão a ela pelas vezes em que eu a chateei, né? Com as minhas demoras, com as minhas crises, mas enfim, chegamos aqui. Então, muito obrigada, professora Luciana. E eu sei que eu sou apenas uma das muitas pessoas que você contribuiu para a vida, né, acadêmica e também pessoal, né, como ser humano, como exemplo de professor, de organização, de conhecimento, enfim, é muita coisa para falar dela, de fato. Então, eu quero agradecer a ela por isso, e também aos meus amigos que sempre estiveram comigo, minha irmã que está assistindo também. E também, eu não tinha me tocado disso, mas eu quero fazer essa consideração, que o professor Leonardo, ele esteve na minha banca de avaliação do pré-projeto, né? Ele foi meu professor também na disciplina. E hoje eu tenho a grata satisfação de tê-lo na minha banca de dissertação. Então, assim, passa um filme, né, do professor Leonardo. Eu lembro como se fosse hoje, ele perguntando para mim, você acha que você vai conseguir dominar o Blender? Você acha que você vai conseguir ter habilidade com o Blender? E aí, professor, hoje eu lhe digo que deu certo, graças a Deus. É uma grata satisfação tê-lo, assim como o professor Kelson também, né, que contribuiu demais para a minha pesquisa. Então, eu só posso agradecer e ficar muito feliz por ter vencido essa etapa. Que bom, Carol, fico muito feliz também, muito obrigada pelos elogios, há uma enorme responsabilidade, mas assim, eu acho que nós somos seres humanos, né, então a gente tem que compreender, assim, as nossas limitações e as limitações do outro, né, para que a gente possa crescer junto sempre, né, de mãos dadas, um ajudando o outro, tá bom? Então, eu fico muito feliz que você tenha esse reconhecimento sobre o meu trabalho, que eu realmente me dediquei com vontade de fazer você crescer. E aí me deu muito certo, né? Eu estou vendo agora uma Carol diferente, né? Já com vários passos caminhados aí na vida, não só no mestrado, e eu fico muito feliz que você esteja galgando degraus importantes e tendo sucesso, né? O que eu posso desejar para você é ainda mais sucesso, né? Eu também acho, como a banca mencionou, que você tem toda a condição de fazer um doutorado, porque você tem mesmo esse perfil de pesquisadora, viu? Então, batalhe, vá em frente, lute sempre para você ficar cada vez mais na frente e melhor, tá bom? Então, gente, né, muito obrigada, banca, obrigada, Kelson, obrigada, Leonardo, é sempre um prazer dividir esses espaços assim com vocês, serão convidados mais vezes, com certeza, né? Obrigada aos demais que estão assistindo, né, a Letícia, a Luana, né, obrigada pela presença, e obrigada, Carol, né, por essa parceria aí que a gente teve até esse momento, viu? Tudo de bom para vocês, né, e muito sucesso, Carol, vai em frente que vai dar certo. Amém. Um forte abraço a todos. E eu espero lhe ver pessoalmente, professora. Tá certo, um dia a gente combina, professor né? Leonardo, eu já vi. Pronto, então tá bom. Tá ótimo, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Até a próxima. É mais, pessoal. Parabéns, Carol, mais uma vez. Parabéns, Luciana. Obrigada. Parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.